A gente começou a discutir, dentro principalmente da psiquiatria, mas a psicologia está entrando junto nessas discussões também, um novo transtorno. Como se não bastasse, né? A gente começou a perceber assim, olha, a gente pode fazer o que a gente está fazendo em outros transtornos de vez em quando, que é modificar tudo que a gente está considerando para colocar um pouco mais a experiência masculina na parada. Porque eu já vou falar um pouco mais dos estudos logo adiante, de como que geralmente homens sofrem com esse tipo de coisa. Quais são os sintomas, quais são as expressões masculinas desse tipo de problemática do sofrimento do homem na relação com o próprio corpo, vamos dizer assim. E aí o que acontece? Tem um grupo que está ficando cada vez maior de profissionais de saúde que estão fazendo vários estudos muito interessantes e eles estão propondo um transtorno mental que seria uma espécie de irmão desses outros transtornos que a gente está falando, alimentares, dismórfico-corporais, para não ter que mudar completamente ou significativamente esses transtornos e falar, olha, tem esse aqui que é mais voltado para a população masculina, tá? Eu não vou entrar nos detalhes técnicos disso hoje, até porque a nossa conversa vai ser longa, né? Então seria assim, pesquisem, se vocês quiserem, transtorno dismórfico muscular. Né? Esse é o termo mais comum que está sendo proposto aí. Arthur, vai pegar? Não vai pegar? Não sei. Eu acho que a ideia é boa, mas é a ciência, o resultado objetivo das testagens, a qualidade das teorias que vai dizer se isso realmente vai pegar ou não, a ponto de se transformar em um transtorno oficial, quem sabe num DSM futuro. Tá bom? Então não sou eu que vou dizer isso. Arthur, você quer que funcione? Não quer que funcione? Se tiver qualidade, é óbvio que eu quero que esteja. Mas eu não sei exatamente ainda se a gente está conseguindo ter qualidade o bastante ou não. Eu confesso que eu tenho que entrar um pouquinho mais nos detalhes das pesquisas, mas elas parecem promissoras. Porém, promissoras não quer dizer que elas vão continuar promissoras. Ok? Então, assim, como é que eu sei se eu tenho transtorno dismórfico muscular? Você não sabe porque ele não existe ainda, ele é uma proposta. Mas é assim que todo transtorno começa. A gente começa muitas vezes com uma síndrome, uma proposta, um psiquiatra, um psicólogo, alguém propõe, e aí vai se estudando, até o ponto que vai sendo debatido pela Associação Psiquiátrica inteira lá dos Estados Unidos, trazendo uma comitiva de profissionais especialistas do mundo inteiro nos mais diversos transtornos, e aí eles é quem decide o que vai acabar entrando ou saindo ou mudando no DSM. Então é um processo de muito debate, de muita pesquisa científica, tá? Mas eu, como eu falei, eu estou gostando desde já da existência dessa discussão porque eu acho que ela avança muito nisso tudo. E o que esses estudos aí estão falando? Eles estão falando com os critérios que se estão fazendo de dismorfia muscular, e eu acho que vocês já devem estar começando a entender de onde que eu estou pegando essa imagem aqui, por que ela está de fundo. Esses estudos estão propondo, em média, que a prevalência na população é de 2,5%, ok? Na população masculina daí, tá bom? Ou seja, se for da população geral, decresce um pouquinho, não consegui pegar essa informação, porque daí a gente teria que pensar ali, seria o quê? Metade da população se tiraria, ficaria com 1,25%, talvez, né? Se a gente fosse fazer uma lógica básica. Mas veja, ele não está assim tão diferente da anorexia, por exemplo, que é de 0,5 até 3% da população, né? Que já é majoritariamente feminino, né? E eles estão voltando a dismorfia muscular bem para o público masculino, então não estão vendo como mulheres podem ter também dismorfia muscular, que é uma coisa que eu não fui muito a fundo, né? Mas, enfim, percebam que é uma porcentagem significativa, uma porcentagem que pode ser próxima de outros transtornos ali que tem a ver com imagem corporal. Então isso é significativo, isso é a gente falar, caramba, talvez realmente exista homens, uma maior quantidade do que a gente esperava, que não estão sendo captados pelos instrumentos diagnósticos que a gente usa hoje em dia para ver problemas de saúde mental relacionados com o próprio corpo, ok?
porque talvez a gente não esteja olhando muito para a experiência de gênero e para a experiência cultural masculina de como são esses sintomas e de quais são as temáticas masculinas com relação aos problemas do próprio corpo. Porque, por exemplo, uma coisa que a gente viu é peso, beleza. Alguns homens podem ter, com toda certeza, problemas alimentares. Já conheci alguns, inclusive. Ok, tanto dentro quanto fora da terapia, já tive contato com, por exemplo, homens que tinham anorexia. Não, eles existem, né? Porém, a gente vai perceber que o peso por si só não costuma ser a única temática masculina. Talvez ele esteja dividindo o pódio com outra coisa, ou ficando em segundo lugar para outra coisa, que tem muito a ver com essa questão muscular, inclusive. Tá? Além disso, várias pesquisas que estão realizando com relação a tudo isso, elas sugerem até que esse número ele bate, ele aparece assim mais ou menos semelhante, né, esses 2,5%, um pouco menos na verdade, até 2 gerações anteriores à dos nossos adultos, ok? Adultos e adolescentes. Então vai pegar ali, por exemplo, geração X, vai pegar ali Millennial, vai pegar ali até um pouco Baby Boomers, ok? A gente vai perceber que as porcentagens são significativas em todos esses grupos. Só que quanto mais a gente vai chegando, geração Z e tudo mais ali, a gente vai percebendo que esse número está cada vez mais forte, ok? A porcentagem, a prevalência desse transtorno que está sendo proposto acaba se tornando maior. E aí é óbvio que a gente já vai criando várias hipóteses de por que será que isso está acontecendo, né? O número, a porcentagem dos homens e a porcentagem das mulheres que têm esses transtornos, o proposto e esses que já estão mais consolidados, né? Ou seja, uma equiparação assim que não é de igual para igual. Um proposto é óbvio que tem muito menos peso, né? Mas já é algo interessante se considerar. Então a gente vai percebendo que elas vão se aproximando muito mais e que aparentemente nas gerações mais novas os homens estão se preocupando muito mais com a imagem corporal do que homens em gerações anteriores. O que também aconteceu com as mulheres, segundo os estudos que a gente tem. É bem possível que fatores semelhantes possam estar atrapalhando os dois, como, por exemplo, coisas que a gente vai falar lá para frente, né? Mídia, redes sociais e esse tipo de coisa. Sim, de fato, também pode estar tendo um efeito sobre homens. Só que é um efeito que a gente não está discutindo tanto quanto o das mulheres. Então a gente precisa discutir esse tipo de coisa também, né? Como que isso afeta esses homens?